Hoje nós vamos estar falando sobre a API, né, que é o Instituto Americano do Petróleo, a tão famosa API, né? A API, ela é a associação comercial que padroniza as boas práticas para a indústria de energia no segmento petróleo e gás. De forma didática, nós podemos falar que o Instituto Americano do Petróleo, ele é sim a principal e mais importante associação comercial que padroniza e normatiza os recursos de fabricação, os requisitos de testes, acessórios, equipamentos e serviços, no caso, para a aplicação do segmento petróleo e gás. Tá? A API ela é a principal referência para outras normas ao redor do mundo, no que diz respeito à indústria petrolífera. Conforme alguns exemplos de normas APIs, nós vamos estar passando para vocês algumas desses exemplos de normas, como a API 17A para a área subsea, a API 17D na área subsea também, mais focada ao wellhead. As normas APIs focadas ao petróleo, elas são numeradas e as suas aplicações são específicas para cada caso utilizado dentro do petróleo. Então, a API, né, é um instituto, e esse instituto ele desenvolve normas para a indústria petróleo e gás. Essas normas são numeradas, ok? Didaticamente, falando diretamente assim, são numeradas e elas, então, são padronizadas em todo o mundo, para que os serviços em operações de petróleo e gás aconteçam da melhor forma possível, com melhor segurança, com melhor eficiência, com melhor qualidade, ok? Então, a perfuração de petróleo e posterior produção pode ocorrer em poços de diversos campos ou ambientes, que nós podemos classificar como ambientes extremos. Né? O caso de poços de petróleo, por exemplo, que são perfurados em pântano. Nós temos poços de petróleo em rios, temos poços de petróleo em lagos, temos poços de petróleo em florestas, em deserto. Observa só, no deserto, de noite esfria muito, de dia esquenta bastante, e olha as características e o padrão para que você possa, então, desenvolver produtos e serviços coerentes para tão extremo ambiente, tão extrema variação de características, por exemplo, de temperatura. A API ela visa realmente a padronizar os requisitos com foco à indústria petróleo e gás. Quando ocorre uma falha no poço de petróleo, principalmente no seu principal componente de segurança, no caso nós falamos de WCP, que seria o Well Control Pressure, e nós estamos falando de equipamentos de controle de pressão de poço, que é o BOP, falhas catastróficas acontecem, incidentes catastróficos acontecem, com potencial de danos ambientais e com potencial de morte, né? E isso gera grandes explosões, isso gera grandes danos também aos sobreviventes nas questões de fator psicológico. E a organização, a API, ela foi formada no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, para definir padrões. No caso, né, da API, o Congresso americano, ele procurava um apoio da indústria petrolífera para alcançar a supremacia do país, né, a supremacia americana, no conflito bélico que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, com foco a buscar essa supremacia, o Congresso americano ele vem de forma oficial, em 1919, executar um assinado, um termo que criou, que acabou legalizando a API, e acabou legalizando o Instituto, né, Americano de Petróleo. Atuando como um forte mediador entre o setor privado e o governo, a API ela oferece apoio jurídico nas negociações com grandes agentes governamentais ao redor do mundo, né, em termos de regulamentação, em termos de certificação de padrões industriais e o melhor cenário para os seus membros, para que esses membros, então, consigam fazer negócio. Como exemplo de norma aplicada, no caso do API, nós podemos falar da API 6A, com foco a franges, na normatização API, que é a normatização focada na indústria petróleo e gás. Nós temos franges que são normatizados pela norma ENSE, que é o caso da ENSE 16.5 e a ENSE 1647, tá, ok? Essa norma, ela não são franges nesse caso, com foco a padronização de equipamentos petrolíferos. Tá? Já franges aplicados para aplicação em equipamentos petrolíferos são franges normatizados pela API. E nós podemos citar como exemplo a API 6A. A API 6A ela é uma API normatizada especificamente para a indústria petróleo e gás. Tá, ok? Os franges normativos, a API 6A, tipo 6BX 138 megapascal, equivale a 20.000 PSI. Tá, ok, pessoal? Nós estamos falando de franges normatizados para operações que podem atingir 20.000 PSI de pressões de trabalho, tá, ok? Então, o frange, aonde ele possui um groove, que é um local de instalação do anel BX. O anel BX é o anel que vocês estão vendo aí na imagem, olha lá. O BX 154, aí, como exemplo de anel BX aí. Quanto a respeito dos fluidos existentes e ensaios padronizados por normas, entre essas normas, a norma API, assim nós temos fluidos também que são padronizados em outras normas, por exemplo, a ENSE, que nós acabamos de falar. Então, nós temos franges aplicados para trabalhar na norma API, ou seja, franges normatizados pela API, aplicados, aprovados para operações de petróleo, e nós temos franges que não são aplicados diretamente para operações de petróleo e gás, tá, ok, pessoal? Bem, de forma assim didática, simples, como nós estamos tratando nesse momento aqui, qualquer produto químico, fluido, né,
a ser utilizado em um equipamento, ele também precisa ser normativo, ele tem que ser produzido, fabricado, aprovado e liberado de forma comercial por uma norma. E a API, ela normatiza a fabricação e venda de fluidos, ok? Então não é só equipamentos, não é só acessórios, fluidos também são normatizados pela API, ok? A API, ela também normatiza fluidos para utilização comercial, tá? Em uma determinada montagem, por exemplo, de um equipamento hidráulico, da linha de produção subcia, quando nós falamos da linha de produção subcia no petróleo, nós estamos dizendo que é todo equipamento que está abaixo da lâmina d'água, ou seja, todo equipamento submerso, que opera de forma submersa, nós consideramos esse equipamento da linha de produção de equipamentos de petróleo, conhecida mundialmente como a linha subcia, ok? Então, um produto químico, como exemplo uma graxa, para ser utilizada em um equipamento de petróleo da linha de produto subcia, ele tem que ter uma composição química adequada, compatível, para que não ocorra, então, uma reação química com gases, com outros fluidos, e possa, então, vir a ter uma reação química adversa e gerar problemas operacionais, inclusive problemas de segurança. Essa situação de reação química adversa, ela pode acontecer, como é o caso, por exemplo, de variações de pressões e temperaturas de um poço de petróleo, em que esse equipamento de petróleo, ele está posicionado, comissionado, instalado em um poço de petróleo. E esse poço de petróleo ele tem as características de pressão máxima de trabalho dele, temperatura máxima de trabalho, temperatura mínima de trabalho dele. Então existem variações ali. Quais são os tipos de gases presentes neste poço? Qual a característica química dos fluidos presentes ali? Então, se você introduz na manutenção uma graxa que não é compatível quimicamente com as características do poço, pode sim ter uma reação química, para que essa segurança seja garantida, para que esses problemas não venham a acontecer, e se tem uma segurança no que nós chamamos de poços de petróleo, a API, então, ela especifica qual o tipo de graxa, qual a composição química, qual é o produto que você pode usar para que não ocorra, então, uma reação química, que é o caso que pode acontecer em variações de pressão e temperatura e características de gases de poços, como é o caso do gás sulfídrico, tá? O conhecido H2S, tá? Então, temido, né? H2S aí nas operações de poços de petróleo. Então, dessa forma, em montagem de equipamentos hidráulicos, somente utilize fluidos, produtos químicos, tá? Que sejam aprovados pelo fabricante original do equipamento que você está executando a manutenção, tá? Também a quantidade específica informada também deve ser atendida. Jamais utilize um produto químico em uma montagem por conta própria. Jamais faça isso, principalmente quando se diz respeito a equipamentos hidráulicos normativos pela API, normatizados pela API, tá? Talvez você não conheça, ou já tenha talvez ouvido falar de forma muito rápida, porém se sente inseguro por ter obtido pouco acesso a uma informação quanto às juntas de vedações metálicas, que são normatizadas pela API, que são os ring joints. Os ring joints são as juntas metálicas, juntas de vedações de flanges normatizados pela API. Da mesma forma que nós vimos que nós temos flanges com juntas que são normatizadas pela norma ENSI, nós também temos flanges normativos pela API, normatizados pela API, e nós temos as suas vedações, as vedações conhecidas como ring joints, que são juntas metálicas, fabricadas justamente para utilização em flanges normatizados pela norma API. Então vamos tratar sobre esse importante tema aqui, aplicado a ring joints, na norma API 6A, especificado para equipamentos de cabeça de poços, ok? Equipamentos de segurança, de well control, ok? O anel BX, ele tem um formato específico, com a sua característica específica. De forma didática, nós estamos falando de anéis metálicos, tá? Anéis metálicos fabricados e montados conforme padrão API para o Instituto, para a indústria petróleo e gás, ok? Com aplicações para utilização em pressões de trabalho, que são pressões elevadíssimas, tá? Os anéis de vedação metálicos, ring joints, o perfil deste anel, ele possui um formato de cunha. As superfícies de contato dos alojamentos nos flanges são conhecidos como groove. Grooves são os locais onde esse anel BX é instalado, tá? E o perfil do anel, eles são usinados e acabados com muita precisão, tá? A precisão de usinagem deles é muito severa, tá? Para garantir uma perfeita vedação. Então, o anel BX, ele possui um formato de cunha. Então, se você observar no desenho, você tem um formato de cunha, tá? De cunha, de forma que quando a parte superior do flange e a parte inferior do flange são torqueados, né? O anel BX no formato de cunha, ele gera vedação, ele veda na área de cunha, tá? Em relação ao groove, que é o local, a sede, onde o anel BX é instalado, tá? Os anéis BX são considerados anéis metálicos, são chamados anéis metálicos. Então, nessa foto aí, onde está escrito ranhura, alojamento, groover, é possível você ver o local onde o anel BX é montado quando os estojos, os parafusos são torqueados, então esse anel ele gera uma vedação, porque ele possui um formato de cunha. E a sede de vedação dele é exatamente nesse formato também. Então, o alojamento é nesse formato, tá? O procedimento API e valores de torque de aperto dos elementos de fixação, eles são essenciais para que a vedação ocorra, tá? Na função do projeto do anel BX, que é o formato de cunha. Então, isso gera elevada pressão de esmagamento sobre o anel, obrigando, então, os materiais a vir a escoar nesta área de contato, o que gera, então, uma perfeita vedação aí e uma perfeita eficiência de vedação dos anéis BX. Porém, é muito necessário que a sequência de torque, os valores de torque, sejam seguidos
na execução de aperto. O destorqueamento também tem que ser considerado na sequência específica de quebra de torque, de acordo com o procedimento de cada fabricante original dos equipamentos que são normatizados pela norma API. Os anéis metálicos, né, ring joints, com diâmetro médio um pouco maior que o groove, com o diâmetro médio do anel é maior que o alojamento groove no flange. O anel fica, então, pré-comprimido pelo diâmetro externo, criando uma força de atrito sobre a área de vedação quando a pressão hidráulica aumenta. Cria, então, o efeito de uma elevação da força de atrito sobre a pequena área de vedação. Assim, quanto maior a pressão hidráulica exercida, maior será a força de atrito sobre a pequena área, sobre a área de vedação, o que irá gerar maior selabilidade pela ativação da pressão no anel BX em suas áreas de vedação, nas áreas de vedação do anel BX. A junta metálica rig joints possui tabelas de aplicações, dimensões, tolerância de fabricação. A norma API 6A especifica os requisitos de desempenho, intercambiabilidade, dimensionamento, funcional, design, materiais, teste, inspeção, soldagem, marcação, manuseio, armazenamento, envio, compra, reparo e remanufatura de equipamentos de cabeça de poços e árvore para o uso no petróleo e gás na indústria de energia, petróleo e gás. A ASME P16.20, ela é uma norma para juntas metálicas de franges, ok? A norma ASME B1620 é específica para juntas metálicas para franges de tubo. A norma, por exemplo, a norma ASME 16.5 é específica para a frange de tubo de aço e acessórios frangeados de NPS 6 a NPS 24 métrico de polegada na classe de pressão 150 a classe de pressão 2500. Abrange classificações de pressão de temperatura, materiais, dimensões, tolerância, marcação, teste, método, design de abertura para a frange de tubo e conexões de frange. Então, o que nós estamos querendo te mostrar é que, da mesma forma que existem juntas metálicas que são juntas específicas para equipamentos normatizados para o petróleo e gás, nós também temos juntas metálicas que são normatizadas para outras normas, por outras normas, e não necessariamente aprovada para a utilização do petróleo e gás. E isso é muito importante, se ter conhecimento, estar ciente dessa normatização e buscar sempre informação, buscar sempre conhecimento, obter conhecimento, pesquisar e sempre estar perguntando. Tá? Existe também a norma NOSOC L005, é específica para conexões frangeadas compactas. Então, existem diversas normas que você precisa, então, estar ciente. Porém, a API ela é utilizada para a indústria petróleo e gás, ok? As vedações BX. Todas as vedações BX possuem pouca interferência. Com a aplicação correta do torque, a forma correta que esse torque está sendo executado, o anel metálico BX ele é energizado pelo groove dos franges. A norma recomenda não reutilizar o anel metálico BX, tá? Uma vez desmontou o anel BX, a recomendação é que o anel BX seja substituído, que ele não seja reaproveitado. Quando o groove é usinado, é muito importante seguir parâmetros de fabricação do fabricante original daquele equipamento da indústria petróleo e gás, normatizado pela API, a qual você está trabalhando. Pois o anel ele possui a sua dureza específica e ele deve ser menor que a do groove, ok? O alojamento do anel, pelo menos na faixa de 30. O anel, se ele for mais resistente que o groove, em termos de dureza, ele vai danificar o groove. O groove será danificado, vai gerar danos no groove. Por isso, o anel ele não pode sim ter uma dureza maior que o groove. Tá? A dureza do anel BX é menor que a dureza do groove. Como a área de vedação é muito pequena, tendo alta pressão de contato, resulta na capacidade e confiabilidade de reter grande força hidráulica. Então, você tem uma área de vedação pequena, um volume gigante, e aí você consegue reter grandes forças hidráulicas. A aplicação de pressão de operação de um anel BX, né, pode variar de 2.000 PSI até 20.000 PSI, dependendo do anel, ok? São projetados para os franges APIs, tá? 6BX. A seção quadrada com campos frangeados, como a gente falou, aqueles em formato de cunha, né, chanfro ali, como cunha, tanto em cima quanto embaixo. Quando o flange é torqueado, ele entra, né, no próprio formato do groove, de forma a gerar maior vedação naquelas pequenas áreas de contato ali do BX com o groove. Os anéis utilizados, eles não são os únicos existentes, ok, pessoal? Existem diversos anéis aí. Então, o BX, existe o IX, existe o VX, existe o AX. São anéis de vedação normatizados pela norma API para diversas utilização de equipamentos na indústria petróleo e gás. O material de fabricação do anel metálico depende também do projeto original de cada fabricante de equipamento. O fabricante do equipamento desenvolve e aplica o material conforme a lista de material padrão da API 16A e também da ASME B16.20, utilizado nesses anéis metálicos. Né? Os materiais geralmente utilizados são o Inconel 625, o Níquel 2000, né? O Incolloy 800. Né? Então tem diversos materiais, aí o aço inox 316, 316L. Então existem diversos materiais, aço carbono, de fabricação aí dos anéis normatizados aí pela API. Os principais pontos a serem analisados em trabalhos com reparos de equipamentos que possuem anéis de vedação metálicos, né? Os chamados ring metallic, né? Eles são ring joint, eles são material de fabricação, isso tem que ser muito levado com muita precisão, muita avaliação, tá? Então, material de fabricação, então, identifica a composição química correta daquele material, as dimensões, a pureza, a rugosidade,
Se tiver diferença de rugosidade não compatível entre o anel de vedação e o groove, não vai vedar, não veda. Tá? As dimensões, como já dito, as tolerâncias. Tá? Então, o tridimensional ele possibilita uma precisão nessas tolerâncias. Inspeções dimensional, né? Quanto tempo, e qual é a característica da inspeção dimensional que tem que ser feita, qual a tolerância aceitável, isso varia de fabricante para fabricante. O padrão de inspeção visual também varia de fabricante para fabricante. É importante saber o que o fabricante daquele equipamento normatizado pela API determina na especificação de inspeção visual da área de vedação, por exemplo, com relação aos anéis metálicos de vedação. E é o que seria um flange conforme norma API 6A-BX. Né? Forma didática, forma simples aqui, comentada. Os anéis metálicos fabricados e montados conforme padrão API para aplicações de pressões elevadas, eles são os anéis BX, também conhecido como ring joint BX, possui o perfil em formato de cunha. Então, um anel metálico fabricado de acordo com os padrões API, né, para equipamento, para a indústria petróleo e gás, e os anéis BX, eles possuem um formato de um perfil de cunha, e eles são conhecidos como ring joint BX.